pessoal, tudo bem? Pois é, tive que interromper aqui, né, minhas férias, as férias onde a gente tá, na verdade, mais trabalhando do que qualquer coisa, né? Mas eu tive que interromper para vir aqui falar com vocês um pouquinho, para deixar um recado para você que acompanha o podcast do Cinemação, que está sempre atento ao que a gente está lançando, que é o seguinte: a gente está preparando uma agenda do podcast para 2022 e para isso a gente está fazendo tudo com muito cuidado, estamos vendo quais são os temas, quem pode ser os entrevistados, o que a gente pode fazer durante esse ano, né, para trazer para vocês, e tudo isso toma mais um tempo. Então, a gente queria mandar esse recado para vocês para deixar claro que o podcast do Cinemação daqui a pouco tá de volta, e para ser mais preciso ainda, a gente vai voltar no dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, uma sexta-feira, a gente tá de volta. É isso mesmo, tem mais esse restinho aqui de janeiro pra gente descansar, entre aspas, tá? Porque a gente tá trabalhando bastante, como eu falei. Mas a gente tem aqui muita coisa ainda pra fazer, a gente tá se organizando, e por isso que a gente resolveu colocar o podcast para voltar no dia 4 de fevereiro. Então, para não deixar vocês aí sem saber quando que a gente vai voltar, a gente resolveu fazer esse recadinho aqui que você está ouvindo. Outra coisa muito importante é a respeito de uma pesquisa que a gente está fazendo. Pois é, deixa eu primeiro explicar o que é essa pesquisa. Bom, em 2022, o podcast do Cinemação vai fazer 10 anos. É isso mesmo, faz 10 anos que a gente está fazendo essa bagaça aqui, e a gente faz sempre com muito carinho, com muito amor, com muita vontade de aprender também. E aí a gente resolveu que para esses 10 anos era importante a gente tentar entender um pouco mais de vocês ouvintes que acompanham a gente e tudo mais. E para isso a gente resolveu fazer um questionário. Esse questionário ele está dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é para você se apresentar, para você falar de você, falar quantos anos você tem, qual é o seu nome, a gente saber quem é você. O segundo bloco vai falar um pouco sobre o consumo do podcast. O que é o podcast para você? Quais são os tipos de podcast que você tem ouvido? O que é importante ter em um podcast que te leva a ouvir aquele podcast, né? Então, enfim, a gente quer saber sobre o seu relacionamento com podcasts em geral. E por fim, o último bloco dessa pesquisa é sobre o podcast do Cinemação. Então a gente quer saber o que você acha da abertura do podcast, o que você acha do panorama, do plano detalhe, dos quadros que a gente tem aqui, né? E a gente quer saber o que você está achando do programa como um todo. São 10 anos fazendo esse podcast aqui, a gente já mudou algumas coisinhas, a gente aperfeiçoou uma coisa aqui, outra ali, mas o formato geral, ele meio que sempre teve a mesma cara, né? E dessa vez a gente quer ouvir de vocês se é isso que vocês gostam, se de repente vocês têm alguma sugestão. É esse o momento pra gente tentar entender e vocês falarem, né, o que vocês acham, porque de repente, agora nesse 10º ano do podcast, a gente começa a mudar alguma coisa que vai ficar melhor pra vocês, não é verdade? Então, por isso que fica esse convite pra vocês para responderem esse questionário. Esse questionário, ele vai estar no post desse podcast, e a gente também vai divulgar ele nas nossas redes sociais, tá? Vai ter um link lá, é só você clicar, você vai ser direcionado para um questionário do Google, e aí é só você preencher. Importante frisar que a primeira parte, com as suas informações, colocando o seu nome, sua idade e tudo mais, essa primeira parte não é obrigatória de você responder. Se você se sentir mais à vontade ficando como anônimo e mandar só o seu comentário pra gente, tudo bem. A segunda parte, sobre o seu relacionamento com o podcast, como você consome podcast, essa segunda parte sim é obrigatória, todas as perguntas, porque a gente quer entender quem é o nosso público que consome podcast, né? Quem que realmente vai lá, ouve podcast e tudo mais. E a terceira parte, que é sobre o podcast do Cinemação, aí também não é obrigatório, porque é uma parte dedicada aos ouvintes mesmo do nosso podcast. Ou seja, a pesquisa ela está sendo aberta para que, às vezes tem gente que não ouve o nosso podcast, mas que quer
contribuir, né? Quer dar uma opinião, quer falar como se relaciona com o podcast e tudo mais. E tudo isso vai ser muito importante pra gente, né? Porque a gente vai saber também que, olha, tem uma galera que segue a gente, que acessa o site, que, sei lá, acompanha a gente nas redes sociais e que consome outro tipo de podcast que não o nosso, e eles consomem esse outro tipo de podcast por causa disso, disso e daquilo. Então isso vai ser muito legal da gente entender também e tentar traçar algumas coisas ali que de repente pode dar pra gente ali um insight, né? Uma ideia do que a gente pode fazer. Enfim, é isso, eu queria trazer essas informações para vocês. Então no dia 4 de fevereiro a gente está de volta com o nosso episódio clássico, né? Expectativas para 2022, a gente está fazendo nossa lista, os filmes que estão vindo, o que a gente está de olho. Então no dia 4 de fevereiro a gente está de volta, e enquanto a gente não volta, fica esse convite aí para você, manda seu comentário pra gente através dessa pesquisa, responde lá e vai ser muito importante pra gente. A gente só tem que agradecer o apoio de vocês durante todo esse tempo. Se a gente está completando 10 anos agora, é porque a gente sempre teve esse carinho de vocês com a gente, ouvindo, questionando, perguntando, participando e tudo mais. E aí agora a gente está aqui de braços abertos, né, para entender um pouco mais de vocês, ouvintes, para a gente conseguir melhorar ainda mais o nosso programa que a gente gosta tanto de fazer. Tá bom? Vou voltar aqui para as minhas férias agora, né, para poder dar aquela descansada, tomar aquela aguinha de coco, porque temos ainda muita coisa para falar esse ano. Então, a gente se vê no dia 4 de fevereiro. Até lá!